Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro, a Igreja nos convida a celebrarmos hoje a memória dos santos Cornélio e Cipriano, ambos Papa e Bispo mártires. Vamos tomar em mãos a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, e vamos com esses dois santos que morreram pela palavra de Cristo meditar essa palavra de vida eterna. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, na qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus, que é seguido pelos seus discípulos, seguido por algumas mulheres, pessoas essas que tiveram um contato imediato com Jesus, direto, que comiam com Jesus, que bebiam com Ele, que acompanhavam suas pregações, que viam os milagres que Jesus realizava. E essas pessoas também estavam ali como agentes do reino de Deus. Foram homens e mulheres chamados pelo Senhor para fazer parte daquele grupo íntimo, daquele grupo que celebrava com Ele a fé, daquele grupo que se fortaleceu na presença do próprio Cristo, para que depois da sua morte e ressurreição, esse pequeno grupo se transformasse numa multidão de homens e mulheres, através do testemunho desses que estavam com Cristo. Ora, vejam, diz o Evangelho que Jesus pregava o reino de Deus. E o reino de Deus o que é? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é a transformação do mundo, a começar por nós, segundo a sua vontade. Ou seja, a libertação, no sentido coerente e não ideológico da palavra, a libertação do homem em relação ao pecado. O pecado oprime o homem, o pecado desfigura o homem, o pecado destrói a vida de Deus no homem. E justamente caminhando com Jesus, estando com Ele, nós somos capazes de vencer o pecado, porque o Senhor nos dá a força. Hoje, nós somos esses discípulos, dos quais o Senhor muitas vezes expulsa demônios, como expulsou da vida de Maria Madalena. Nós somos aqueles aos quais o Senhor chama, que antes estávamos numa vida totalmente alheia ao reino dos céus e que agora, pela graça do batismo, por estarmos caminhando com o Senhor, estamos inseridos nesse reino. Ora, mas também aqui precisamos tomar cuidado com uma coisa. O simples fato de estarmos inseridos no reino, participando da igreja, indo à missa, rezando o terço, nos confessando, participando de algum movimento, não nos garante a salvação. A salvação, irmãos e irmãs, ela compromete toda a nossa vida. Não é uma parte de nós que será salva, mas é o todo, é a pessoa. E a pessoa inteira, palavras e ações, gestos, todos os pensamentos, tudo isso deve estar conforme à vontade de Deus. E quando nós estamos conformes à vontade de Deus, quando nós lutamos de todo o nosso coração para ganhar o céu, vem a perseguição. Esses grandes mártires que nós celebramos hoje, Cornélio e Cipriano, se fizeram mártires pelo Evangelho. Porque um dia deram sim a Jesus, abriram mão das coisas do mundo, venceram passo a passo, diariamente, pecado nas suas vidas e mereceram, como Cristo, derramar o seu sangue pela santificação da humanidade e para que a igreja pudesse crescer cada vez mais e mais. Hoje, eu e você, discípulos do Senhor, aquele grupo de homens e mulheres escolhidos para estar com Ele na intimidade. Intimidade essa que começa na nossa oração, que passa pela meditação da palavra, que chega ao sacrifício da Eucaristia no altar das nossas igrejas. Eu e você estamos dispostos a dar a vida pelo Cristo? Estamos dispostos a segui-lo com tudo aquilo que nós temos, como aquelas mulheres e os discípulos faziam?
Estamos dispostos a dar o melhor de nós mesmos pelo reino, pela causa de Cristo, pelo Evangelho. Queremos com toda a nossa vida proclamar para o mundo inteiro que Jesus é o Senhor, que só Ele salva, que só Ele cura, santifica e liberta. Que Deus te abençoe e até amanhã.